É, na realidade, o maior problema, né, dessas pessoas que frequentam uma denominação, é membro, né, de uma denominação, eles aprendem, né, a doutrina, o evangelho que Cristo deixou para nós, eles aprendem totalmente errado, né? E com o tempo, né, essas pessoas terminam acreditando na própria mentira dos falsos ensinos, né? Então é complicado. Se você perceber hoje, é, eu praticamente nasci e fui criado na Assembleia de Deus. Aí cada uma dessas denominações chamadas de igreja quer ser melhor do que a outra. Cada uma quer dizer que é a única que salva. E dentro do Evangelho, né, que Cristo deixou para nós, né, ele mostra claramente que denominação não salva ninguém. Denominação não salva ninguém, né? E, e o pior é que eles terminam ensinando coisas que não tem nada a ver com o ensino do Evangelho, né? A sã doutrina que Cristo deixou para nós. A doutrina é uma só, mas eles inventam ensinamentos, doutrina que não tem nada a ver. Por exemplo, é, tem denominação aí, né, chamada de igreja, né, a chamada de igreja, que as mulheres só podem orar com o véu na cabeça. Agora, veja bem o que é que Paulo diz aqui, ó, em 1 de Coríntios, é, no capítulo 11, versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, Paulo aqui ensinando a igreja de Corinto, né, que estava enfrentando um problema que não é para a igreja de Cristo, esse evangelho da nova aliança que ele deixou para nós ali, era um problema que a igreja de Corinto enfrentava, né? Se você for pesquisar, você vai ver que quando Paulo fala do véu, ele deixa bem claro aqui, ó, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus, né? Ele está deixando claramente aqui que o uso do véu, isso daí foi foi um costume, né? E um problema que a igreja de Corinto enfrentou, né? E aqueles irmãos da igreja de Coríntios, né, eles usavam, né, as mulheres usavam o véu, né, mas Paulo combateu, né, é, que nem as igrejas de Deus tinham esse costume, né, mas se alguém quiser ser contencioso, né, que seja, né. Então, as pessoas pegam uma passagem bíblica, né, que foi daquela época, naquele costume, é, direcionada para aquela igreja. Então, quando Paulo escreve uma carta para a igreja de Coríntios, é exatamente para a igreja de Coríntios, não tem nada a ver com a igreja de Cristo, né? Então, cada denominação pega, vamos dizer assim, um capítulo, uma página da Bíblia, um livro, e faz sua própria doutrina distorcendo a interpretação do texto. Então, é, não existe a mulher só orar com o véu, né, na cabeça, né? Paulo deixa bem claro aqui no versículo 16 do capítulo 11, né? Se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, né? Então, é, termina essas denominações chamadas de igrejas ensinando coisas totalmente fora do Evangelho de Cristo. E as pessoas que são membros, né, que são frequentadores, terminam aprendendo coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Principalmente, o maior problema é aquelas pessoas que não lê a Bíblia. Mais, o pior é que eles, além de não lerem, né, eles não sabem interpretar os textos bíblicos, né? Agora, na maioria dos líderes, né, eles sabem muito bem a verdade, né? Mas cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Para a sua denominação, dizendo que é a melhor e é a única que salva, né? E nas escrituras, na palavra de Deus, é bem claro, só quem salva é Cristo. Você vê que, por exemplo, eu fui um frequentador da Assembleia de Deus, ó, entre os anos 70 e 80,
na Assembleia de Deus, ninguém tinha uma televisão dentro da casa, nem televisão nem rádio. Se tivesse, ele era excluído daquela denominação, né? Não podia ter televisão, porque a televisão era do capeta, era do demônio, era coisa do Satanás, do diabo, né? Mas você vê hoje, nesse mesmo ministério, né, da Assembleia de Deus, que eu sou de João Pessoa, você vê que os líderes, os pastores, eles não tocam mais nesse assunto sobre televisão. Então, quando eles dizem assim que o Deus é o mesmo, Deus continua sendo o mesmo. Mas o ensinamento deles são totalmente, né, equivocados, né? Eles confundem, né, costume e doutrina, né? E o que salva é Cristo, é a sã doutrina, é o Evangelho de Cristo. Então, é muito importante as pessoas que acreditam e têm sua fé em Deus, seguir os ensinamentos que Cristo deixou para nós no Evangelho, na nova aliança. Então, aquilo que foi passado, lei, fica no passado. Hoje nós estamos vivendo numa nova aliança, né, num novo testamento, né, que é o Evangelho que Cristo deixou para nós. Então, e muitos líderes, né, mesmo naquele tempo, né, eles abominavam, né? Eles excluíam a pessoa se tivesse um aparelho de televisão. Hoje eles nem tocam no assunto. E um deles, esses dias, disse que a Assembleia de Deus é um modelo que Deus deixou. Isso não tem nada a ver com, com as palavras dessa doutrina. Deus não falou isso para ninguém. Denominação é modelo nenhum para se seguir. O único modelo para se seguir é Cristo. Inclusive Paulo aqui nesse mesmo livro aqui do capítulo 11 de 1 de Coríntios, logo no primeiro versículo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é só imitar a pessoa tem que imitar Cristo, aquilo que Cristo deixou para nós, a sã doutrina na nova aliança. Isso é o mais importante. Não existe modelo para seguir a Cristo em uma denominação, né? Então, o modelo é Cristo e o resto é resto, né? E verdadeiro seja Deus, aquilo que ele escreveu, e seja maldito o homem que distorce, né? Que interpretam os textos bíblicos que não tem nada a ver com a hermenêutica bíblica.